CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Agora nós vamos à nossa entrevista, porque nós temos recebido dúvidas de ouvintes que estão preocupados com possíveis efeitos da vacina da AstraZeneca e outras questões relacionadas a esse imunizante. E para falar um pouco sobre vacinação, nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz, o infectologista Dr. Júlio Croda, a quem eu cumprimento e agradeço pela colaboração. Bom dia, doutor. Bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN. Doutor, vamos começar então por essa questão da vacina. As pessoas estão com medo de tomar a AstraZeneca. E o que a gente quer saber é se é mesmo preciso se preocupar. Não é preciso se preocupar, né? A maioria dos efeitos colaterais são efeitos leves, de duração temporária, no máximo 3 dias. Geralmente associado a dor, eritema, que é vermelhidão local, no local da aplicação, ou alguns sintomas mais gerais, como febre, fadiga, dor no corpo. Isso pode acontecer nas primeiras 72 horas pós-vacina. Então, porque recentemente o governo federal emitiu uma nota técnica pedindo que os estados suspendessem a vacinação de grávidas com a AstraZeneca. Aqui no estado, cerca de 40 mil gestantes receberiam essa vacina. Isso acabou também, gerando ainda mais receio por parte da população. Por que essa medida foi tomada, doutor? É preventiva, a gente não tem dados em relação a eventos trombóticos, em mulheres e gestantes. Está sendo relatado esses eventos, eles são raros, Por exemplo, esses eventos secundários à vacina, principalmente da AstraZeneca e Oxford, ocorreu principalmente na Europa, alguns poucos relatos nos Estados Unidos e alguns relatos também no Brasil. Os fenômenos trombóticos, por exemplo, é mais frequente em pessoas que usam anticoncepcional, em gestantes e também em quem pega o Covid, tem a doença grave, 15 a 20% dos pacientes com Covid grave vão desenvolver esses eventos trombóticos graves. Então, você tem que colocar na balança o risco-benefício e, nesse sentido, por conta desse relato, de uma gestante que foi a óbito recentemente e por não ter dados em gestantes dessa vacina especificamente, foi recomendado pela Anvisa que não fosse ministrada essa vacina para a gestante. A gente tem outras tecnologias que já foram testadas. A própria Coronavac de vírus inativado é uma tecnologia antiga que mostra que não está associado a esse evento adverso trombótico. A própria vacina da Pfizer também já tem estudos em gestantes mostrando que não está associado a esses eventos trombóticos. Então, apesar de um evento ser extremamente raro, por a gente ter outras alternativas, outras vacinas, como a Coronavac e a Pfizer nesse momento, foi recomendada a suspensão da vacina da AstraZeneca e Oxford para a gestante, e a gestante agora deve utilizar ou Coronavac ou Pfizer. Mas é importante ressaltar, a gestante que já tomou a dose anteriormente, esses eventos ocorrem principalmente 3 semanas após a tomada da primeira dose. Então, essa gestante que já passou 3 semanas, que fez uso dessa vacina, não tem mais risco de desenvolver esses eventos trombóticos. O senhor está falando da Coronavac, por exemplo, nós estamos acompanhando toda essa questão da falta de insumos para ela, que está afetando inclusive Mato Grosso do Sul, que não consegue cumprir o calendário da aplicação da segunda dose. Há estudos que falam sobre o atraso entre os intervalos da primeira e da segunda dose. Essas pessoas que estão enfrentando esse atraso precisam se preocupar, doutor? Sim, precisam se preocupar, porque sem a segunda dose, essa pessoa não está protegida contra o Covid. A gente sabe que os estudos da Coronavac demonstraram proteção após a segunda dose, uma eficácia global de 50%. Então, se você não fez uso da segunda dose, você não está protegido.
o que é importante ressaltar é que você não perdeu seu esquema porque você não tomou a segunda dose, ou seja, não tem que tomar novamente a primeira dose. Você vai completar o seu esquema vacinal. Assim que essa vacina estiver disponível, você vai tomar a segunda dose da Coronavac. Também não tem nenhuma indicação de começar outro esquema vacinal diferente do que você já iniciou. Se você iniciou com Coronavac, quando a vacina estiver disponível, você vai completar esse esquema com Coronavac. Doutor, bom dia. Ingrid agora falando. Muitas pessoas ainda negam a doença, outras se recusam a tomar qualquer tipo de vacina. Por que a vacina, tomar a vacina, se vacinar, é tão importante? Porque além de prevenir o adoecimento, né, de coronavírus, eventualmente a necessidade de hospitalização, infelizmente óbito, você também, de alguma forma, ajuda o sistema de saúde, porque você evita pressão no sistema de saúde. Quanto mais pessoas vacinadas, menos necessidade de leitos hospitalares, de leitos de terapia intensiva. Então, outras pessoas que tenham outras doenças e precisam se internar ou na enfermaria ou na UTI vão ter esses leitos disponíveis, o sistema não vai colapsar. Além disso, pessoas que não possam tomar a vacina por qualquer contraindicação específica ou eventos adversos alérgicos graves ou contraindicações específicas, por exemplo, crianças atualmente, a gente só tem a vacina da Pfizer, mas ainda não foi liberada para crianças. Então, para a gente proteger nossas crianças, para proteger essas pessoas que ainda não podem tomar a vacina ou não têm a vacina disponível, se a pessoa vacinar, quanto mais pessoas se vacinarem, maior é o nosso nível de imunidade de rebanho, menor a circulação do vírus e, secundariamente, as pessoas que não se vacinarem estarão protegidas assim que a gente atingir 80%, 85% das pessoas vacinadas. Doutor, mais uma pergunta em relação ainda à vacinação. A pessoa ela tomou as 2 doses e ela agora acredita que já pode voltar ao normal, parar de usar máscara. Qual é a indicação? O que acontece depois que você toma as duas doses? Ainda tem recomendações, ainda tem orientações? O vírus ainda circula bastante, né, no Brasil e no mundo, né, com esse nível de vacinação que a gente tem no Brasil de menos de 10% com segunda dose, então a chance de circulação do vírus é importante. A gente sabe que a vacina não é 100% eficaz, existe diferença entre as vacinas em termos de eficácia importante, mas existem recomendações que podem ser adaptadas. Ontem mesmo, os Estados Unidos, que já atingiu 50% da sua população imunizada, ele recomendou que para atividades ao ar livre, né, lá já não tem uma circulação tão importante do vírus, então em atividades ao ar livre, que você já tem o seu esquema vacinal completo, você pode fazer essas atividades sem uso de máscara, mantendo a recomendação de utilizar máscara ainda para as atividades que são fechadas, que são em ambientes fechados, onde existe maior risco de transmissão. Tudo vai depender um pouco de qual a percentagem da população que já foi vacinada, qual é a vacina que a gente está utilizando em termos de eficácia. Quanto maior a eficácia global de uma vacina, menor a chance do vírus circular, e, lógico, dos ambientes que você vai frequentar, que você pode ou não frequentar sem uso de máscara. Então, a gente já tem uma notícia boa, né? Que se o país tiver o controle da doença e tiver uma grande parcela da população já vacinada, com vacinas que são extremamente eficazes, você já pode não utilizar máscara em ambientes abertos, em ambientes públicos. Isso é muito interessante, isso projeta uma possibilidade de, no futuro, 2021, 2022, a gente possa estar, de alguma forma, voltando à nossa normalidade à medida que o maior número de pessoas sejam vacinadas. É justamente isso que eu ia perguntar ao senhor, sobre voltar à normalidade, né? O senhor citou há pouco que nós temos menos de 10% da população vacinada com a segunda dose. Então eu queria saber se existe uma previsão, né, de quando teremos toda a população vacinada, doutor. Segundo semestre, agora nesse momento, por exemplo, a gente está sem IFA, né?
tanto da Coronavac como da AstraZeneca e Oxford. A China suspendeu o envio de IFA para o Brasil, né? A gente vai paralisar a vacinação, né? Nós temos apenas algumas poucas doses de Pfizer. É difícil prever quando a gente vai ter um número importante de pessoas vacinadas. Mas o governo federal contratou mais de 500 milhões de doses para esse ano de 2021. A gente espera que, a partir do segundo semestre, essa vacinação seja acelerada e que, a partir de 2021, a gente possa ter pelo menos 80% da nossa população vacinada e aí sim retornar algumas atividades e retornar alguns hábitos que a gente tinha no passado. Temos um longo caminho pela frente. Dr. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz, conversou com a gente aqui no jornal CBN Campo Grande, tirando dúvidas sobre a vacinação contra o novo coronavírus. Doutor, muito obrigada pela sua colaboração. O senhor que tem atuado levando informação científica para a população em um momento tão delicado como esse. Bom dia para o senhor. É um prazer estar com vocês da CBN, esclarecendo todos os detalhes a respeito do coronavírus. Um grande abraço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.